Olá pessoal, meu nome é Mônica Siqueira, professora de matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar um pouco sobre cubo, paralelepípedo e seus volumes, polígonos, diagonais de um polígono, soma dos ângulos internos de um polígono, circunferência e seus elementos. Vamos começar nosso estudo conhecendo o cubo e o paralelepípedo. Quando falamos sobre o volume de um sólido, estamos nos referindo à capacidade de armazenamento desse sólido, ou seja, o quanto conseguimos preencher esse recipiente. Para calcular sua capacidade, precisamos saber suas medidas como altura, largura e comprimento e multiplicá-las. Vamos conhecer na figura a nomenclatura das medidas. A primeira figura é um paralelepípedo e suas medidas são comprimento, largura e altura. A segunda figura é um cubo e suas medidas também são comprimento, largura e altura. Off slide 2. Elementos do cubo são os mesmos de um paralelepípedo: face, aresta e vértice. Agora que já conhecemos a nomenclatura das medidas e os elementos dos sólidos paralelepípedo e cubo, vamos aprender os cálculos de seus respectivos volumes. Vamos começar com o volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo é dado por V é igual a A vezes B vezes C, onde A é igual ao comprimento, B a largura e C a altura. Exemplo, calcular o volume do paralelepípedo abaixo. V é igual ao volume, V é igual a A vezes B vezes C, onde A é igual a 50 centímetros, B igual a 20 centímetros, C igual a 15 centímetros. O volume é igual a 50 vezes 20 vezes 15. Logo, o volume é igual a 15.000 centímetros ao cubo. Podemos imaginar o paralelepípedo como sendo uma piscina e o volume a quantidade de água que cabe nessa piscina. Lembrando que, ao se tratar de volume, a unidade final deve ser sempre elevada ao cubo, por se tratar de uma figura com 3 dimensões. Calcula-se o volume de um cubo da mesma forma que se calcula o volume do paralelepípedo. A única diferença é que cubo, todas as dimensões, altura, largura e comprimento, são iguais. O volume V é dado por V igual a A vezes A ou V igual a A ao cubo, onde A é igual ao comprimento, o outro A é igual à largura e o outro A igual à altura. Exemplo, calcule o volume do cubo abaixo. O volume V é dado por V igual a A vezes A ou V igual a A ao cubo. Como as medidas são iguais, V é igual a 6 vezes 6 vezes 6. Logo, o volume é igual a 216 centímetros ao cubo. Vamos agora falar sobre polígonos. O polígono é uma figura plana, fechada, formada apenas por segmentos de retas simples. Em outras palavras, todo polígono é uma figura que começa e termina no mesmo ponto, usando apenas traços com linhas retas, sem que o traço cruze outro, sobre uma superfície plana, como papel, por exemplo. A palavra polígono é de origem grega. Poli é igual a muito, gono é igual a ângulo, logo polígono igual a muitos ângulos. Elementos de um polígono. Lados são os segmentos de reta que definem o polígono. Vértices são os pontos de encontro entre dois lados consecutivos do polígono. Ângulos internos são os ângulos formados no interior do polígono entre dois lados consecutivos. Ângulos externos são ângulos formados entre um lado de um polígono e o prolongamento do lado consecutivo a ele. Diagonais são segmentos de retas que ligam dois vértices não consecutivos de um polígono convexo. Os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados ou de ângulos que possuem. Seus nomes são formados por látero, do latim, que significa lado, ou gono, do grego, que significa ângulo. Vejamos aqui uma tabela de polígonos. Triângulo, 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógonos, 8 lados. Decágono, 10 lados. E assim por diante, temos vários polígonos. Você sabe calcular o número de diagonais dos polígonos? Não se preocupe, vamos aprender. Podemos encontrar o número de diagonais de um polígono relacionando com a quantidade de seus lados. Porém, nem sempre é uma tarefa fácil, pois aumentando o número de lados, essa relação se torna mais difícil. Repare nos polígonos a seguir. Notem que as diagonais partem sempre do vértice A.
Para um polígono de n lados, teremos saindo de cada vértice n menos 3 diagonais. Observe a figura abaixo, que é um hexágono, polígono de 6 lados. Para cada vértice deste polígono, por exemplo, o vértice A, podemos contar inicialmente 3 diagonais, a C, a D e a E. Como temos um total de 6 vértices de cada deles, sairão 3 diagonais, totalizando 6 vezes 3, que é igual a 18 diagonais. Note, por exemplo, que a C e CA são contadas como diagonais diferentes. Por isso, ao efetuarmos o cálculo, sempre devemos dividir esse valor por 2. No exemplo do hexágono, temos então 9 diagonais. Existe uma expressão matemática que determina o número de diagonais de um polígono em função dos seus lados. D é igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2, onde D é igual ao número de diagonais e n igual ao número de lados do polígono. Aproveitando conhecimentos sobre diagonais, vamos ver um exemplo. Calcular o número de diagonais de um octógono. O octógono é um polígono de 8 lados, então n é igual a 8. D é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. D é igual a 8, que multiplica 8 menos 3 sobre 2. D é igual a 8 vezes 5 sobre 2. D é igual a 40 sobre 2. Logo, a quantidade de diagonais do octógono é igual a 20. O cálculo do exemplo anterior foi tranquilo, já que o polígono em questão tem só 8 lados. Já pensou contar manualmente o número de diagonais de um polígono, por exemplo, de 40 lados? Não é uma tarefa muito fácil, mas a fórmula para calcular o número de diagonais facilita. Veja abaixo alguns exemplos relacionando o número de lados e as diagonais. Primeira figura, quadrilátero, n é igual a 4, quantidade de diagonais igual a 2. A segunda figura é um pentágono, n igual a 5, a quantidade de diagonais igual a 5. A terceira figura é um hexágono, n é igual a 6, quantidade de diagonais igual a 9. A quarta figura é um heptágono, n é igual a 7, quantidade de diagonais igual a 14. Falaremos agora sobre soma dos ângulos internos do polígono. A soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela expressão S de soma é igual a n menos 2, que multiplica 180 graus, onde n é igual ao número de lados. Vamos aplicar a expressão nos exemplos a seguir. Exemplo 1. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular? O heptágono possui 7 lados. S é igual a n menos 2, que multiplica 180 graus. S é igual a 7 menos 2, que multiplica 180 graus. S é igual a 5, que multiplica 180 graus. Logo, a soma dos ângulos internos é igual a 900 graus. Exemplo 2. Qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono regular? O hexágono possui 6 lados. S é igual a n menos 2, que multiplica 180. S é igual a 6 menos 2, que multiplica 180 graus. S é igual a 4, que multiplica 180 graus. S é igual a 720 graus. A soma dos ângulos internos de um hexágono é igual a 720 graus. Vamos terminar nosso estudo de hoje falando sobre circunferência e seus elementos. Podemos dizer que circunferência é uma linha fechada cuja distância de todos os seus pontos até seu centro é a mesma. Os elementos básicos da circunferência são centro, raio, diâmetro e corda. Centro é um ponto que está a uma mesma distância da circunferência. Observando a figura, o centro é representado pelo ponto C. Raio representa por R e qualquer segmento de reta que parte do centro e vai até a linha da circunferência. A distância R a qualquer ponto da circunferência é sempre a mesma. Na figura, R é igual a CB. AB e DE são cordas, FE é o diâmetro. Percebam que FE é igual a 2R. Corda é qualquer segmento de reta que liga dois pontos da circunferência. Diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência, sendo a maior corda dessa figura. O diâmetro é sempre 2 vezes a medida do raio da circunferência. O comprimento da circunferência é calculado por C igual a 2πr, onde C é o comprimento da circunferência, R é o raio e π é aproximadamente um valor para cálculo 3,14. Vamos aplicar o cálculo do comprimento da circunferência no exemplo. Calcule o comprimento da circunferência sabendo que o seu diâmetro é igual a 12 centímetros.
C é igual ao comprimento. R é igual a 6 centímetros, que é a metade do diâmetro. Π é igual a 3,14. Logo, aplicando a fórmula, C é igual a 2, que multiplica 3,14 vezes 6. Logo, o comprimento da circunferência em questão é igual a 37,68 centímetros. Bom, finalizamos nosso estudo de hoje. Continue estudando e até o próximo encontro.